Então, a primeira coisa que você tem que pensar, se hoje eu quero emagrecer, eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero melhorar meus exames, minha saúde, minha disposição, eu preciso me organizar melhor. E isso, gente, eu não estou falando aqui que você precisa ter alguém para fazer as suas refeições, que você precisa comer 10 tipos diferentes de legumes, de frutas. Eu estou falando em fazer o básico. É o básico bem feito que vai te levar ao teu resultado. É a repetição do básico que te leva ao teu objetivo. Só que a grande questão é que muitas vezes vocês começam com muita sede ao pote e se perdem no básico. Então, o que você precisa entender hoje é: eu preciso repetir diariamente o básico bem feito. É isso que vai levar à melhora dos meus exames, ao meu emagrecimento. Então, é mais simples do que parece. Só que o nosso cérebro, para ele mudar algo, ele precisa de repetição. Quando você aprende a fazer o básico bem feito, você está repetindo aquilo todo dia. Se você não comia fruta nenhuma e você faz um básico de incluir uma fruta no seu dia, e você fica 2 meses comendo uma fruta no seu dia, parece pouco, não parece? Uma fruta só ao dia? Mas aquilo ali virou algo da tua rotina. Então, para mudar hábitos alimentares, para criar um novo hábito alimentar, eu preciso de rotina. E rotina é aquilo que a gente faz repetidas vezes. Eu preciso repetir várias vezes a mesma coisa, o mesmo hábito, até aquilo internalizar na minha rotina. E o que vocês precisam entender? A rotina ela pode mudar, a rotina da vida muda. Se você muda de trabalho, a sua rotina muda. Se você muda a fase da sua vida, né? Você não era mãe, você se tornou mãe, a rotina muda. Se você era solteira e casou, a rotina muda. Se você trabalhava de presencial, foi para home office, enfim, a rotina muda o tempo todo. E todas as vezes que a nossa rotina muda, eu preciso sentar e repensar a minha rotina. E isso inclui a rotina alimentar, gente, porque a gente pensa em tudo. A alimentação é consequência, não é verdade? A gente pensa em tudo, a gente organiza horário. Ah, eu trabalhava de home office, agora eu estou presencial. A gente vai organizando tudo, mas a gente não organiza a alimentação. Então, hoje eu estou aqui para te dizer que a sua alimentação precisa fazer parte da organização e do planejamento. Você precisa aprender de forma simples e fácil a organizar a sua rotina alimentar. Mas para isso, você precisa começar fazendo o básico. Como que você vai beber 2 litros de água, por exemplo, se você não bebe um? Como que você vai dar um salto muito maior? Então, se você todo dia passa a beber um e você não bebia nenhum, opa, dei o meu primeiro passo. Então, não dá para vocês ficarem tendo muita pressa, afobados com o emagrecimento, porque quem se afoba muito desiste rápido. Se você hoje quer parar de desistir, você tem que se comprometer, entendendo diariamente a importância daquilo ali. Então, hoje eu quero te dizer que sua organização e o seu planejamento da alimentação, isso não é banal, isso não é estética, não é pura e simplesmente para você voltar a caber na roupa. É sua saúde, é o teu corpo. É o seu corpo que é o teu bem mais precioso, é o seu combustível. Então, entende que assim como você organiza a rotina de trabalho, a rotina da sua família, da sua casa, né? A rotina ali dos seus filhos, você precisa organizar a sua rotina alimentar. É pensar, é sentar e pensar. Eu preciso, para eu comer melhor, eu preciso organizar melhor a minha rotina alimentar. Não tem jeito. Uma coisa puxa a outra. Como que come melhor se você termina de trabalhar e você não tem nada para comer? Como que come melhor se você abre a geladeira está vazia? Se você não tem dias para fazer compras do mercado? Então, uma coisa puxa a outra. Então, o que eu quero que você entenda? Todos os resultados que vocês veem das mulheres, né, que são acompanhadas por mim, minhas alunas, meus pacientes, elas não fizeram nada de mirabolante. Elas aprenderam a fazer o básico bem feito. Elas aprenderam a se comprometer com essa rotina alimentar. Então, saia daqui pensando nisso. O que hoje eu vou fazer para organizar a minha rotina alimentar? E se comprometa verdadeiramente com isso, entendendo quais são os benefícios que o teu emagrecimento vai trazer para a sua saúde. Quais são os benefícios que o seu emagrecimento vai trazer ali para os teus exames. Então, gente, qual é o primeiro passo
que eu quero conversar aqui com vocês. Primeiro passo é justamente pegar papel e caneta e anotar. Pega o papel e a caneta e anota o que hoje você tem de rotina. Que horas você acorda, que horas que é o seu café da manhã, quantas refeições você faz ao dia. Você precisa ter clareza. O primeiro passo para se organizar, para a organização e o planejamento dar certo, é ter clareza. Qual é a sua rotina hoje? Quantas refeições você faz hoje? Quantas refeições você precisa fazer? Então, um exemplo: 8 horas da manhã é o meu café da manhã, meio-dia é o meu almoço, 4 horas é o meu lanche, 8 horas é o meu jantar. Anota tudo. Que horas você acorda, que horas você costuma dormir, que horas que vai ficar bom de você pensar na média das suas refeições. Isso é um planejamento seu. Você entende que o meu planejamento é meu? Porque eu tenho a hora que eu acordo, eu tenho a hora que eu durmo, eu tenho a hora que eu trabalho, eu tenho a hora que eu estou disponível. Então, o seu planejamento, ele é seu. Isso é pessoal. Isso que eu faço com vocês, né? Eu falo, que horas você acorda, que horas você come, que horas fica bom de você lanchar. Então você pode fazer isso sozinha. Aí tira um tempinho hoje, ou quando a gente terminar aqui, se você tiver disponibilidade, ou hoje mais tarde, mas não deixe de fazer isso. Senta e registra. Quais são as refeições que você faz ao dia? Qual é a disponibilidade que você tem para poder fazer as suas refeições? Como é a sua rotina? Ah, eu me exercito segunda e quinta. Anota no papel. Me exercito segunda e quinta. Ah, eu busco meu filho na escola a tal hora. Anota tudo. Tudo que faz parte da sua rotina, você precisa anotar. Quando você anota, você tem clareza. Quando você fala, você tem clareza. Então, se a gente só pensa, aquilo fica muito no ar. O meu cérebro precisa internalizar qual é a minha rotina, o que eu vou fazer nessa rotina. Então, anota, coloca no papel. Que horas você acorda? Que horas você dorme? Lara, eu não tenho horário exato. Ok, bota uma média. Acordo entre 7 e 9. Começo a trabalhar 10. Almoço entre meio-dia e 1. Não precisa ter horário fixo, mas você precisa ter uma média de horários. Sabe por quê? Porque tem gente que está trabalhando meia semana de home office, meia semana presencial, e isso já muda tudo. Tem gente que, né, 2 dias na semana treina de manhã, 2 dias treina à noite, e isso já muda tudo. Como que você vai planejar sua rotina alimentar se você não tem clareza? Você precisa visualizar aquilo ali. Anota tudo, tira meia hora. Gente, a gente perde meia hora fazendo qualquer nada. É vendo TV, é vendo qualquer bobagem. É a tua vida. O seu emagrecimento depende da sua organização e planejamento. Então, se comprometa com isso. Eu vou sentar e eu vou visualizar qual é a rotina que eu tenho hoje. Eu me exercito? Quais dias? Eu não me exercito, mas eu quero me exercitar? Quais dias? Qual o horário? Sabe por quê? Se você não planeja, você fica solta. E muitas vezes é por isso que você não se exercita. Sabe aquela pessoa que se matricula na musculação a vida inteira e não vai nunca? Sabe o que eu costumo dizer? Primeiro que você escolheu um exercício que você já diz não gostar. Você já se matricula detestando. E segundo que na musculação, muitas vezes, qual é o problema? Você está solta. Você pode treinar o horário que quer. Você pode ir o dia que você quer. É diferente de você escolher assim, ó. Vou fazer 2 vezes na semana um pilates. Vou fazer 2 vezes na semana um jumping. Vou fazer 2 vezes na semana uma dança. Porque quando a gente tem horário, a gente se organiza para aquele horário, certo? Se você faz uma dança às 7 da noite, você já sabe que 6 e pouca você está saindo de casa, 6 horas você já tem que se arrumar. Então, olha como uma coisa vai puxando a outra. Muitas vezes, para a gente criar um novo hábito, não podemos ficar soltas. A gente tem dificuldade de dar continuidade à rotina quando a gente está solta. É ou não é verdade? A gente se perde ou não se perde? Então, nesse momento, pense nisso. Eu preciso anotar quais são, como é a minha rotina, o que eu faço no meu dia a dia, para eu poder ter clareza disso, né? Então, para quem está entrando agora, gente, nosso tema são 3 passos simples para organizar sua rotina alimentar e emagrecer. Quantas de vocês não se perdem na organização e no planejamento e com isso não conseguem emagrecer porque vivem apagando incêndio na alimentação, vivem comendo qualquer coisa? Então, o primeiro passo é justamente
anotar, entender o que eu estou fazendo hoje. Oi, Bi, o que eu estou fazendo hoje? Você precisa anotar e visualizar. Qual o horário que eu vou comer, que horas é o meu café, que horas é o meu almoço, que horas é o meu lanche. Nesse dia aqui é diferente. Ai, na quarta-feira o meu lanche é 6, mas na terça é 3. Anota tudo. Anota a tua rotina, é um diário mesmo, onde você vai pensando o que funciona. E no dia presencial, eu vejo as pessoas comendo e eu tenho fome. Opa, no dia presencial você precisa levar alguma coisa para você comer. Você vai visualizando. Eu, por exemplo, até ano passado, eu trabalhava uma vez na semana em Petrópolis. E esse dia que eu trabalhava em Petrópolis, eu tinha uma rotina alimentar toda diferente. O que eu fazia? Eu voltava de Petrópolis de ônibus. Então, eu levava um sanduíche e eu já sabia que na hora que eu estivesse lá na rodoviária esperando o ônibus, eu comeria meu sanduíche. Eu adoro salgado. Então, para eu não ficar desejando um salgado, eu levava o sanduíche e comia meu sanduíche. E isso era algo específico que eu fazia no meu dia presencial. Estão entendendo como muda? Como nem sempre a gente tem todo dia a mesma rotina e tá tudo bem. Você não precisa fazer todo dia a mesma coisa para emagrecer. Você não precisa comer todo dia igual para emagrecer. Você só precisa pensar sobre o que você está fazendo. O que eu estou fazendo nessa minha rotina alimentar? Vocês não sabem nem muitas vezes o que comeram ontem. Às vezes eu pergunto: o que você lanchou ontem? Ontem? Que dia foi ontem? Ih, não lembro. Olha que loucura. Isso significa que vocês estão completamente desconectadas com as refeições de vocês. E como que você vai emagrecer se você está completamente desconectada? Se você não está prestando atenção no que você come, por que você come, que horas você come, o quanto você come. Se a gente diz que o emagrecimento ele precisa de déficit calórico, como que emagrece se eu nem sei o que eu estou comendo, o quanto eu estou comendo? Eu corto uma fatia de queijo, pego como belisco de tarde. Depois eu pego uma castanha e belisco de novo. Depois eu pego uma castanha e belisco de novo. Olha aí, você está consumindo um monte de caloria que você não está nem lembrando, você não está nem visualizando. Então, escreve isso de forma séria, tira um tempo para você anotar as refeições que você está fazendo, os horários, para que você consiga visualizar. Meu Deus, visualizei que meu problema está à tarde. Todo dia de tarde eu saio do trabalho e como um salgado. Opa, isso é um ponto de alerta para que eu preciso levar um lanche planejado para minha tarde. Lari, anotei e vi que todo dia à noite eu estou comendo chocolate. Opa, é um ponto de alerta, porque eu preciso talvez comer melhor à noite, porque eu estou comendo muito chocolate à noite. Então, além de você registrar toda a tua rotina, o que você está fazendo ao longo do seu dia, é muito importante que você registre o que você está comendo nesses momentos. Qual é o seu café da manhã hoje? Você tem mais uma opção de café da manhã? Anota. Ah, um dia eu como no café da manhã misto, no outro eu como pão de queijo. Aí eu te pergunto, por que você come pão de queijo? Como pão de queijo porque é o dia que eu vou presencial e eu saio em jejum. Olha aí, você já não organizou um café da manhã e por isso você comeu pão de queijo. Então, olha a clareza que a gente passa a ter quando a gente anota o que a gente está fazendo. O primeiro passo para o teu emagrecimento acontecer é consciência alimentar. É entender sobre a sua alimentação. Para você entender sobre a sua alimentação, você precisa perceber, visualizar o que você está comendo. Como que visualiza se você nem lembra que comeu? Vocês estão entendendo o tamanho do problema? Se você come de forma automática, o que você comeu há 3 dias atrás, quando eu te perguntar, você vai me dizer que não comeu nada. Quantas de vocês não dizem para mim, não, eu não lancho de tarde, não. Acha que não lancha, mas belisca tudo que vê pela frente. Alguém oferece um biscoitinho, você come. Você pega ali uma torradinha, você pega uma fatia de queijo, você come umas azeitoninhas, você pega uma frutinha. Caramba! Aquele não belisco que você falou que não beliscava, quando a gente quantifica isso, isso dá uma caloria maior do que o teu prato de comida do almoço, do que o teu prato de comida do jantar. Então, vocês precisam ter clareza. E para eu ter clareza onde mora o meu problema, eu preciso anotar.
Gente, isso é muito sério, né? Eu trabalho com várias psicólogas comportamentais e isso é uma das coisas que a gente prioriza para trabalhar juntas na linha de TCC, por exemplo, né? Que é a terapia comportamental cognitiva, diário alimentar. Por quê? A gente só vai conseguir ajudar esse paciente a melhorar a alimentação, a se conectar, a transformar a relação com a comida, quando ele traz para a gente o que está acontecendo. Se eu te pergunto hoje, respondam aí para mim, vocês lembram com clareza tudo que vocês comeram nos últimos 3 dias? Você vai dizer que sim ou você vai dizer que não? O que você consumiu aí nos seus últimos 3 dias? Você consegue lembrar ou hoje você está comendo de forma automática? Você tem super consciência sobre todas as suas refeições? Ou você está sempre apagando incêndio? Escreve aqui para mim quem está apagando incêndio, vira e mexe na alimentação, porque não planejou a refeição. Então, o primeiro passo é essa clareza.